Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vim trazer uma breve palavra da parte do Senhor aos vossos corações nesta tarde. Que Deus possa falar com vocês, amém? E que vocês venham compreender que nem tudo é Deus que tem que fazer por nós. Nós também temos que fazer a nossa parte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar lendo o livro de Atos, capítulo 12. Vou estar lendo do verso 7 até o 11. E diz assim a palavra do Senhor. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguiu. E não sabia que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Aleluia! Louvado seja Deus. Irmãos, aqui nesta passagem, o apóstolo Pedro, ele tinha acabado de presenciar a morte do seu irmão em Cristo e companheiro, Tiago, que foi decapitado pelo rei Herodes. E nisso ele foi preso, ele foi encerrado na prisão. E nesta passagem, meus irmãos, quando o anjo do Senhor visitou a Pedro, esse é o primeiro ponto que eu quero citar para os irmãos aqui. Quando o anjo do Senhor visitou a Pedro, ele encontrou Pedro dormindo. Olha só que interessante, a palavra diz que no verso 7, que o anjo tocando a Pedro no lado, o despertou. Então Pedro estava dormindo, estava tranquilo. Mesmo vendo Tiago morrer, decapitado, e ele sabendo que estava prestes a acontecer o mesmo com ele. Ele estava prestes a ser sentenciado à morte. E ele se encontrava dormindo. Por quê? Porque aqueles, meus irmãos, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm a certeza da salvação em suas vidas, eles não temem a morte. Porque a palavra diz que quando você morre para Cristo, é aí que você vive. E Pedro tinha certeza disso. Que mesmo se ele morresse ali, fisicamente, ele estaria na glória junto com o Pai. Então ele não temia a morte. Por isso ele estava dormindo. Segundo ponto que eu quero entrar aqui com os irmãos é que quando o anjo do Senhor despertou a Pedro,
o anjo automaticamente já disse a ele: levanta-te depressa, né? E a partir do momento que Pedro fez a parte dele, o anjo do Senhor se encarregou de fazer o restante. Porque quando ele se levantou, a palavra diz que caíram-lhe das mãos as cadeias, as correntes que aprisionavam ele. A partir do momento que Pedro obedeceu a ordem do anjo e se levantou, as cadeias caíram. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas na sua vida que você tem que tomar a iniciativa para Deus começar a agir. Não é Deus que tem que fazer tudo por você. Você tem que fazer a sua parte. Louvado seja Deus. No verso 8, o anjo continuou dizendo: cinge-te e ata as tuas sandálias. Olha só, Pedro fazendo a parte dele. E ele o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Olha só. Então, a partir do momento, irmãos, que Pedro se levantou, a partir do momento que Pedro atou as sandálias e cingiu-te, né? A partir do momento que Pedro se levantou, se vestiu, amarrou as sandálias dele, né? E lançou às costas a capa que o anjo pediu para ele lançar. A partir deste momento, o agir de Deus foi sobrenatural na vida de Pedro. Porque ele saiu daquela prisão, né, onde haviam 16 guardas de sentinela guardando ele. O anjo anestesiou os 16 guardas, né? Ele passou pelos 16 guardas, o portão de ferro aonde ele estava encarcerado, que dava para a cidade, se abriu sozinho e ele ficou livre. E no verso 11 diz: e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Qual é a prisão que você se encontra? Será que você tem clamado a Deus para Ele te tirar dessa situação? Será que você tem confiado na oração que você está fazendo? Será que você tem esperado somente o Senhor agir sobre sua vida ou você tem feito alguma coisa? Aprenda com o apóstolo Pedro. Seja obediente à palavra do Senhor. Eu não sei o problema que você se encontra, mas faça a tua parte. Comece a agir. Comece a fazer algo para que Deus venha reagir naquilo que você está fazendo. Porque foi isso que aconteceu com Pedro. Depois que ele se levantou, se vestiu, né? Foi aonde o anjo do Senhor fez aquilo que Deus pediu para ele fazer. Que foi tirar Pedro daquela situação. Amém, meus irmãos? Que nós venhamos fazer a nossa parte, orar incessantemente, mas também agirmos. Louvado seja Deus. E nós assim veremos o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Fiquem com esta palavra. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que a paz de Cristo Jesus seja com todos. Amém.